RCC surge da necessidade permanente daqueles que estão a serviço do Senhor dentro da RCC. E o objetivo desse ministério é formar os líderes para atuarem na RCC, capacitados e renovados em sua identidade, unidade e missão. O Ministério de Formação tem por finalidade despertar nas pessoas a consciência da necessidade de uma formação séria, consciente e que realmente leve à maturidade os membros do movimento carismático, convertendo toda a personalidade do indivíduo ao Evangelho, através do batismo no Espírito Santo, elemento constitutivo da formação que renova no interior do homem e da mulher o gosto pelas coisas de Deus, vontade de ler e meditar as Escrituras, a compreensão do ministério da igreja, um novo significado para a oração e uma singular disposição para a mudança e para o aprendizado, sem o qual não haveria formação. O Espírito Santo predispõe o homem à formação e a constrói gradativamente. Toda formação, portanto, só será autêntica se permeada pelo poder do Espírito Santo em sua ação discreta. O Ministério de Formação é uma sistemática padronizada, apreciação do ensino, um serviço contínuo de capacitação, renovação e atualização de servos e líderes para que atuem na RCC e na igreja, exercendo sua vocação com espiritualidade, qualidade e competência. A formação na RCC é a aquisição de novos conhecimentos da religião, fortalece a fé, torna a pessoa perseverante na oração e no compromisso do seguimento de Jesus para vencer as dificuldades e discernir o que é verdadeiro ou não, frente a falsos modelos da cultura contemporânea. Você já viu alguém receber um diploma universitário sem primeiro ter cursado o primário? O módulo básico é a base do sistema, como se fosse o primeiro grau escolar, onde se apresenta o que é a RCC, como surgiu, qual a estrutura e funcionamento, sua identidade, carismas, grupo de oração, santidade, liderança, igreja, doutrina social da igreja. Por isso, deve ser cursado por todos. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre o querigma, né? Que são os primeiros 5 seminários, que é o primeiro passo. Explicasse a importância de cada um deles nesse processo inicial da renovação carismática. A formação do módulo básico, ela, que nós acabamos de refletir, ela não pode de maneira nenhuma ser feita com os servos sem antes ter passado pelo primeiro anúncio, que são os querigmas. A Diocese de Marabá orientou da seguinte maneira: o seminário de vida no Espírito de 9 semanas, ou dentro da nossa realidade de fim de semana, com pastoreio de 9 semanas. Logo depois o seminário de dons, preferencialmente de 9 semanas, e durante o seminário de dons faz-se a experiência de oração. E em seguida faz-se o seminário sobre batismo no Espírito Santo, de 9 semanas, e durante o seminário de batismo pode ser feita a orientação da Diocese, é que se faça o retiro de cura interior. Esse é o processo inicial à RCC, é o querigma, o primeiro anúncio, que todos devem passar, são encontros abertos, e a partir dali, da observação dos coordenadores, essas pessoas vão sendo inseridas nos ministérios e vão para o módulo básico, e a partir do módulo básico são inseridos na formação específica de cada ministério dentro da renovação carismática católica. Uma dúvida comum que há nos ministérios da renovação carismática é se é papel do Ministério de Formação a formação específica dos servos de algum ministério. Explica um pouco para a gente sobre essa confusão que as pessoas fazem e qual é o papel do Ministério de Formação no processo de formação e qual seria o papel dos ministérios específicos. O Ministério de Formação, ele cuida especificamente da espiritualidade, da identidade do movimento como um todo, né? A primeira apostila do módulo básico é a identidade da renovação carismática católica, né? Logo depois da identidade, nós vamos ver carisma, nós vamos ver grupo de oração, nós vamos ver oração como um caminho de santidade, nós vamos ver liderança, vamos ver a questão da igreja,
vamos ver liturgia, vamos ver Bíblia. Então o Ministério de Formação, ele tem a missão de formar os servos para o movimento, para a igreja, não para os ministérios específicos. A formação dos ministérios específicos é de responsabilidade dos coordenadores de ministério, desde o nacional, estadual, diocesano e a nível do grupo de oração. São os coordenadores que são responsáveis pela formação específica e, de preferência, nessa escala, né? Que os coordenadores de grupo de oração vão para os encontros a nível de diocese, que os da diocese sejam formados pelo Estado, que o Estado seja formado pelo nacional. Daí nós vamos ter uma hierarquia que é estabelecida dentro do movimento, e aí logo depois as formações específicas dos ministérios que nós conhecemos. Muito bem. Uma última dúvida a respeito do trabalho do Ministério de Formação é: a nível de diocese, a ideia da Escola Diocesana de Formação é capacitar todos os grupos de oração para aplicar esse procedimento, ou especificamente capacitar pessoas que possam liderar o Ministério de Formação nos grupos de orações e aí iniciar esse processo? A proposta do Nacional, da Escola Permanente de Formação, ela na verdade propõe o quê? Que se faça um encontro diocesano com a formação do módulo básico, que são as 11 apostilas, incluindo o módulo Formação Humana, né? Que é o encontro comigo mesmo, encontro com o outro, encontro com Deus. E vem, por exemplo, 2 pessoas de cada grupo de oração que serão os multiplicadores nas cidades, nos grupos de oração. Pode até ser a nível de polo, mas o primeiro momento é a nível diocesano, e no encontro diocesano tem-se os multiplicadores. Então os multiplicadores é que vão multiplicar essas formações do módulo básico nos grupos de orações. Muito bem. A nível de diocese, como é que a gente está a respeito tanto do processo inicial, do querigma, da Renovação Carismática Católica, os 5 seminários, e quais são as perspectivas para essa formação do módulo básico? A princípio, a nossa coordenadora, ela propôs à diocese fazer os seminários. Tem um grupo de oração que não estava muito ativo com a questão dos seminários. Esse processo inicial RCC, o querigma. Então, ano passado foi lançada essa proposta. Muitos coordenadores, graças a Deus, acolheram, fizeram, mas muitos não fizeram. Então, esse ano, que nós deveríamos já estar preocupando com o módulo básico, ainda estamos batendo na tecla com os coordenadores para iniciar o querigma nos grupos de oração, tentar fazer completo. Porque o que os nossos grupos de oração esqueceram é que o querigma, o processo inicial RCC, é algo permanente, que deve ser feito anualmente com membros que começaram a participar do grupo de oração. Não deveria ter essa cobrança, deveria ser algo muito comum, né, dos grupos de oração estar realizando. Então, infelizmente, na nossa diocese isso teve um pouquinho essa dificuldade, mas a nossa coordenadora, graças a Deus, tem se preocupado muito com isso e tem pedido muito que os coordenadores façam. Eu acredito que para o ano de 2014, 2015, acredito que o próximo coordenador ele vai ter essa preocupação de iniciar o módulo básico a nível de diocese, a escola permanente de formação, a nível diocesano, que ele já não vai ter essa preocupação com o querigma, com esse primeiro anúncio, com os seminários. Então acho que está tudo pronto, o projeto está elaborado, o projeto está pronto, está escrito. É mais ir para a prática, abraçar a nível de diocese e começar. 2 representantes de cada grupo de oração, a princípio é a proposta da diocese. E a partir daí os multiplicadores a nível de grupo de oração.